Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Horizonte Debate ao vivo. A liberdade de expressão é a garantia de compartilhar opiniões, pensamentos, as suas ideias. E isso é fundamental para a democracia e para a sobrevivência do trabalho da imprensa. Porém, cabe aos cidadãos, a você, às instituições que você frequenta, compreenderem a diferença entre o direito de se expressar e os excessos éticos e morais dessa expressão. O debate do nosso programa de hoje tem como ponto de partida a publicação de capa da revista Cruzoé no dia 11 de abril. O texto relatava uma delação de Marcelo Odebrecht, já conhecido da Operação Lava Jato, filho de Emília Odebrecht, a maior construtora do Brasil, que citava o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, quando ainda era advogado-geral da União. Essa expressão, o amigo do meu pai. Para debater a liberdade de imprensa e a importância do Supremo Tribunal Federal no Brasil, nós convidamos Maura Eustáquia de Oliveira, jornalista, mestre e doutora em letras pela UFMG e professora do curso de jornalismo aqui da PUC Minas. É uma alegria ter a Maura com a gente. Rafael Maia, advogado e professor de Direito Constitucional na FAMINAS. Rafael, em pouco tempo, esteve conosco também para falar de Direito Constitucional. E Alessandra César Mello, uma alegria tê-la aqui, jornalista, já trabalhou no Jornal do Brasil, O Tempo, e atualmente é repórter licenciada do Jornal Estado de Minas e presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. A Alessandra tem uma função importantíssima nesse debate. Participe conosco, mandando a sua pergunta ou seu comentário para o nosso WhatsApp. O número do WhatsApp da TV Horizonte, você já sabe, é o 99642-8473. Não se esquece de colocar o nome e de onde você está falando e enviando a sua mensagem. Tenho certeza que Maura, Rafael e Alessandra terão todo o prazer em te explicar o ponto de vista deles. Rafael, eu vou começar contigo. O que é o Supremo Tribunal Federal? Bem, o Supremo Tribunal Federal é a corte máxima do Poder Judiciário brasileiro. É o órgão mais importante a quem compete, por natureza, guardar a Constituição. Então, o Supremo tem uma dupla função, ele atua também como Tribunal de Recursos, mas a função principal do Supremo Tribunal Federal é proteger a Constituição. Então, é o órgão mais importante, onde está a cúpula do Poder Judiciário brasileiro. Maura, o que é liberdade de expressão? É você poder dizer o que pensa, ou, expor as suas ideias, expor suas convicções com toda a sua naturalidade, sem cerceamento, sem ficar pensando, será que eu posso falar isso? Será que eu não posso? Não, numa democracia, todo mundo pode dizer o que pensa, da maneira que pensa, e contribui, assim, para a multiplicação das ideias. Sandra, qual que é a importância da garantia dessa liberdade de expressão para o profissional do jornalismo? A base do jornalismo é a liberdade de expressão, né? Sem liberdade de expressão, não tem como trabalhar, não tem como relatar uma boa informação, não tem como fazer o bom jornalismo. Então, é fundamental, é a garantia para a sobrevivência do jornalismo, do bom jornalismo. Na última semana, Rafael, Maura, Alessandra, a gente viu uma expressão, o amigo do meu pai, ter sido levada a uma condução que a sociedade como um todo e outros ministros também do Supremo colocaram em xeque essas duas figuras importantes da República. O ministro Dias Toffoli, na figura da presidência do Supremo Tribunal Federal, e o ministro Alexandre de Moraes, que foi o sujeito que ratificou esse posicionamento. Rafael, como que você viu essa história? Como professor de Direito, como advogado? Pois é, eu passei a semana inteira tentando achar explicação para isso, porque foi uma decisão estapafúrdia. É algo que não se dá para imaginar na história do direito, um ataque tão grave à Constituição, mas eles feito não são pelo próprio guardiões, Supremo. Você introduziu isso. E é esse que é o ponto. O próprio Supremo, que é quem deveria ser o guardião principal da Constituição, promoveu um ataque frontal à Constituição, uma agressão que eu não imaginava ver nunca no regime democrático. A gente teve várias decisões do Supremo que se podem questionar, decisões que se chamam de decisões políticas, com pouca técnica, etc. Mas com um ataque frontal à Constituição dessa forma, eu não vi
desde que eu comecei a estudar direito 15 anos atrás. Houve excesso, Alessandra? Houve muito excesso. Houve excesso do jornalista também? Eu acho que não houve excesso do jornalista. Eu acho que não. Eu acho que a reportagem foi feita com base num depoimento que existiu. Eu acho que houve excesso do Supremo em mandar retirar as reportagens do ar. A Justiça delega ao cidadão que se sente atacado pela imprensa de uma maneira o direito de acionar a Justiça pelo trâmite legal. Agora, você ser o guardião da Constituição, o poder máximo da Justiça, usar isso porque você fez uma referência ao ministro, e aí manda caçar a reportagem, manda caçar a revista. Não pode, isso não pode acontecer. É um contrassenso, como bem destacou o Rafael Maia aqui, de quem deveria lutar e preservar a Constituição que garante a todo cidadão o direito de expressão. A liberdade de expressão não é absoluta. Ela tem um limite que é não atacar as pessoas, não ser preconceituosa, não levar para frente o discurso de ódio. Nada disso estava presente dentro da revista. Não tinha discurso de ódio, tinha uma reportagem jornalística. O que é ver a profissão, Maura, e principalmente a formação de futuros profissionais, ser cerceada nesse sentido? Como que foi ter, como professora, como ativista, ter visto essas histórias todas? Como a Alessandra disse, foi chocante, né, para todos nós, principalmente da imprensa, ver a Corte Suprema do país, de certa forma, trair sua destinação original, que é de defesa da Constituição. Mas eu queria também destacar o perigo que é desmoralizar o Supremo Tribunal Federal. Isso na minha opinião, há uma orquestração de interesses espúrios que a gente ainda não consegue identificar com muita clareza. A esses interesses faz bem desgastar o Supremo Tribunal Federal. E nós devemos ter muita cautela em relação a isso, porque ele é o poder moderador da República. Ele tem um papel importantíssimo de estabelecer o equilíbrio dos diferentes poderes. Professora Maura, de certa forma, a senhora está defendendo aquele que acusou, aquele que fez uma contribuição péssima para a profissão de jornalista? Não, eu não estou defendendo pessoas. Eu estou defendendo uma instituição que é da maior importância para o regime democrático. Então, o Supremo Tribunal Federal tem que ser preservado. E os juízes também, por que não? Agora, o que não dá a eles o direito de não corresponderem às funções que se esperam deles. Alessandra. Na verdade, depois dessa ação do Supremo, as notícias, fake news, mentirosas, os ataques ao Supremo nas redes, caiu 80%. Foi uma queda brusca, significativa. Ou seja, a atuação do Supremo, na verdade, inibiu outros ataques dessa natureza que têm ocorrido de maneira muito sistemática e muito perigosa. forte. O que, na verdade, virou no Brasil, gente, de um tempo para cá, uma coisa banalizada. As fake news, as notícias falsas, os ataques às instituições e às pessoas, aos jornalistas. Vamos destacar aqui que os jornalistas, ultimamente, são alvo de terríveis perseguições nas redes sociais. Então, isso tem virado, infelizmente, uma moda no Brasil. Eu vou repetir a mesma pergunta que eu fiz para a professora Maura. Você está defendendo o Supremo Tribunal? Não, não estou defendendo, Ou seja, os fins justificam os meios? Não estou defendendo. Estou dizendo que, no final, o Supremo conseguiu, de uma maneira, com essa medida absurda, encolher esse ataque a ele. Mas nunca é por aí, nunca é por aí. Sabe, de maneira nenhuma. Eu acho que foi uma medida desnecessária e até mesmo um contrassenso, porque há pouco tempo o Supremo tinha proibido, por exemplo, o ex-presidente Lula, preso, de conceder uma entrevista. Aí ele vai e suspende a publicação, a veiculação de 2 reportagens. Pressionado, poxa, pera lá, Supremo, 2 pesos e 2 medidas, e acabou, em função disso, liberando a entrevista, que parece que vai sair nos próximos dias. Quer dizer, na verdade, é essa loucura que a gente vive no Brasil hoje, que precisaria ser discutida, quem sabe, num divã. Né? Porque eu não consigo mais ter explicação lógica para tudo que tem acontecido. O freudiano do direito. Ajuda a gente nesse contexto. Olha as 2 intervenções. Desculpa se fui indelicado nas intervenções, mas às vezes eu preciso ser o advogado freudiano do diabo. O que significa... Eu acho que o que a Maura e a Alessandra colocaram aqui agora está, para mim, o centro desse debate.
preservar uma instituição que é tão importante, tão representativa da democracia, mas que, ao mesmo tempo, traz as suas idiosincrasias, Rafael. Pois é, a gente tem que ter esse cuidado, e a professora disse de uma forma bem certa, de proteger a instituição. E eu tenho que tomar esse cuidado ao dizer também, não foi o Supremo que errou, foi uma decisão monocrática. Foi uma decisão monocrática do ministro Alexandre, e tanto é que outros membros da corte se manifestaram contrário à decisão. A gente precisa preservar, a gente precisa tomar esse cuidado mesmo, porque a nossa democracia é uma democracia muito jovem. A gente ainda está aprendendo a viver o regime democrático, a reviver o regime democrático, né? E o Supremo Poder Judiciário, ele tem um papel importante nesses momentos, para não deixar ultrapassar algumas margens. E são 3 direitos fundamentais importantes envolvidos nessa situação. O direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade de imprensa e o direito de informação. Então, esses 3 direitos que são fundamentais foram atacados por uma decisão que, embora, por um lado, pode ter tido um efeito no sentido de limitar temporariamente as fake news, mas, por outro, a reportagem, ela circulou de uma maneira como o pessoal do antagonista nunca imaginou. No primeiro momento que eu recebi no WhatsApp, eu recebi no WhatsApp em 3 grupos. Você não vou nem clicar, que deve ser fake news. Que tinha cara de fake news, censura, Supremo censura o antagonista. Bora, Rafael, Alessandra. Nós vamos para um breve intervalo, mas eu acho que a gente colocou todos os pedaços dessa costura. Fica com a gente. E outra coisa, chama aquele filhote que vai fazer prova no final do ano do Enem. Chama esse filhote. Nós vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.